Internacional da Mulher. É um dia importante, apesar de que eu acho que o Dia da Mulher é todos os dias. Como o Pedro postou, metade do mundo são mulheres, a outra metade são filhos das mulheres. E é uma coisa muito interessante. Eu queria o seguinte, nós estamos, pelo Dia da Mulher, pelo Dia Internacional da Mulher e pela Mulher Economista, esse ano eu quis fazer uma homenagem às mulheres conselheiras e apresentar essas conselheiras aos economistas de São Paulo. Então, a gente sempre chama um aqui, outra ali, outra lá, e por que não as conselheiras do Corecon? Então, são 3 pessoas que vão falar, eu quero apresentar primeiro a Fernanda Della Rosa, que é a primeira que vai falar com vocês. A Fernanda é economista pela Universidade São Judas Tadeu, pós-graduada em Administração de Empresas pela FAAP, sócia da Della Rosa Consultores Associados, escritora e palestrante, autora de livros sobre participação nos lucros, atuou como economista e gerente da Associação Econômica da FEComércio, São Paulo, é perita judicial econômico-financeira e é conselheira do Corecon, São Paulo. Fernanda, por favor, apresente a doutora Cristina. Boa noite a todos. Obrigada, Nancy. Eu quero agradecer inicialmente por estar neste grupo seleto, ter tido essa oportunidade de compartilhar um pouco do que foi a minha carreira durante esses anos. E, antes disso, eu vou apresentar a Cristina Frois de Borja Reis. Tudo bem, Cristina? A Cristina, ela é economista pela USP, ela tem mestrado e doutorado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorado na Universidade Técnica de Belém, é professora da Universidade Federal do ABC e vice-coordenadora do grupo de pesquisas globais e de valor, e é pesquisadora da Universidade Federal do ABC. Ela é membro de diversas associações no Brasil e no exterior, e se a gente fosse relatar todas aqui, realmente é muito grande a experiência dela. E é conselheira do Corecon conosco. Cristina, um prazer estar com você. Obrigada, Fernanda. Saúdo a todas e todos. Esse é um dia muito especial para nós mulheres, um dia de reconhecimento, um dia que a gente está vivendo, a maioria de nós, acredito, isoladas, né, num contexto muito adverso, e nesse contexto adverso é muito importante a gente manter as relações de afeto, as relações de trabalho, a sororidade entre as mulheres. Então, eu estou muito feliz de estar aqui nesse evento, organizado pela Nancy, pelo Corecon, do qual estou começando, né, meu mandato como conselheira suplente, e então tenho o prazer de também apresentar a nossa colega, a professora Salete, que também tem uma vivência, uma trajetória, uma experiência profissional muito grande, muito extensa. Então, Salete Aparecida Rossini Lara é economista pelo Centro Universitário de Bauru, mestre em desenvolvimento regional e meio ambiente, pesquisadora na área de economia solidária. Ela é perita judicial e extrajudicial, professora no Centro Universitário de Bauru e coordenadora do curso de Ciências Econômicas da Instituição Toledo de Ensino em Bauru, São Paulo. E ela é nossa conselheira do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Salete, satisfação te apresentar. Boa noite a todos e a todas. O prazer é meu, gente. Vocês não têm ideia da felicidade que eu estou, da honra que eu estou de estar fazendo parte desse grupo maravilhoso, extremamente seleto, de uma profissão maravilhosa que é a nossa. E estou muito feliz pelo convite da Nancy, foi uma honra para mim, Nancy, um susto, estou apavoradíssima, vou ser bem franca para você, estou tremendo aqui, como eu acho que a Cristina e a Fernanda também, porque a nossa, pelo menos para mim, é a primeira vez é inesquecível, não é mesmo? Então, é um prazer estar aqui com vocês, muito, muito obrigada. E desculpe as brincadeiras, que eu tenho um costume péssimo de brincar quando eu estou nervosa. Mas eu estou encarregada de apresentar a Nancy
e o seu currículo, como ela disse, que ela fez um resumo do currículo pela vasta experiência dela. Então, apresento para vocês também a nossa economista mora aqui, a Nancy Gorgulho Braga. Ela é economista pela PUC de Campinas, tem pós-graduação em Economia do Trabalho pela Unicamp, mestrado em Economia Política pela PUC São Paulo, PhD em Business Administration pela Florida Christian University dos Estados Unidos, professora de graduação, pós-graduação em MBA, conselheira da CNTU e do Corecon São Paulo, ex-presidente do Corecon São Paulo, diretora institucional da Sindecom São Paulo, coordenadora do Fórum Paulista da Mulher Economista pelo Corecon São Paulo e Sindecom São Paulo desde 2017. Autora de livros, apostilas e artigos na área de economia. Esse é um breve resumo do currículo dela. Muito obrigada pela oportunidade. Olha, volta para mim. Eu tenho um prazer enorme de estar com vocês e tenho um prazer enorme de ver as pessoas que estão nos assistindo. O ano passado foi o último evento que teve ao vivo em cores e depois tudo mudou, agora tem que ser assim. Mas logo volta, se Deus quiser. Então, eu quero falar para vocês o seguinte, o título nosso são Mulheres que Inspiram. Então, quais são as mulheres que inspiram? Todas as mulheres que inspiram mudaram o mundo. Nós conhecemos muitas mulheres, hoje o Dia Internacional da Mulher, então, elas amaram uma causa, elas são fortes, profundamente amorosas, amaram a existência e foram vitoriosas. Elas deixaram sua marca no mundo e são mulheres fascinantes, como qualquer uma de nós pode ser. Então, por exemplo, de mulheres que inspiram. Primeiro, Maria, mãe de Jesus. Cada um tem a sua crença, a sua religião, mas é uma mulher que lá na simplicidade de Nazaré, ela transformou o mundo e transforma até hoje. Dispensa comentários. Uma outra mulher inspiradora é a Maria Madalena, que foi discípula de Jesus. Uma mulher fantástica, muito além do seu tempo. A história da Maria Madalena são dos evangelhos apócrifos. Era uma mulher letrada. Para aquela época, 2000 anos atrás, ela sabia ler e escrever, ela falava aramaico, hebraico e a língua italiana, que eu não sei se era italiano na época do Império Romano, se era esperanto, se era latim. E ela lia tudo, ela sabia tudo, uma personalidade fantástica que eu acho que um dia ela ainda vai ter um lugar dela na Igreja Católica. Depois tem a Simone de Beauvoir, que lutou pelos direitos iguais. Tem a Golda Meir, que era liderança e sensibilidade. Tem a Joana d'Arc, que foi uma guerreira que morreu queimada, que vocês devem conhecer. Tem a Penélope, que é um símbolo só de felicidade. São mulheres que mudaram o mundo. Tem a Madre Teresa de Calcutá, que é uma mulher fantástica ligada à filantropia. Tem a Vandana Shiva, que ela é filósofa e física, é uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito, que ela está enfrentando as coisas e mudando o mundo. Bom, aqui no Brasil, eu falei só das estrangeiras. Aqui no Brasil, nós temos a Princesa Isabel. A Princesa Isabel, a Lei Áurea e as coisas que ela fez, as causas que ela lutou. É uma mulher que inspira. Nós temos a Maria da Penha, que todo mundo conhece a Lei Maria da Penha. A Maria da Penha era casada com um homem violento que batia nela e fazia tudo com ela. Lá uma noite ela acordou, o marido atirou nela e ela ficou paraplégica. Ela pelejou aqui no Brasil por alguma coisa. Não aconteceu nada aqui no Brasil. Ela foi na OEA, Organização dos Estados Americanos. E lá ela dedou o Brasil, fizeram a tal da Lei Maria da Penha. É uma mulher que mudou, uma mulher que inspira. Nós temos a Irmã Dulce, temos a Dona Ruth Cardoso. Tem muitas, eu citei essas. Agora vamos falar de economistas, da mulher economista e economista que inspira.
todo mundo estudou Rosa de Luxemburgo, que foi a primeira mulher que eu ouvi falar da economia. Depois, hoje, atualmente, teve a Esther Duflo, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2019. E a causa dela é alívio à pobreza e desenvolvimento econômico. E hoje nós temos 3 mulheres nas instituições multilaterais famosas no mundo, que é o FMI, que é a Gita, Gopinath, temos a Penélope, que é economista-chefe do Banco Mundial, Kojanoa, né? E a Laurence Boni, que é economista da OCDE. As brasileiras, nós temos a Maria da Conceição Tavares, que quando eu fui estudar economia, lá nos anos 70, só existia a Maria da Conceição Tavares. Ela é portuguesa, naturalizada brasileira. E ela foi muito famosa, e meu pai não queria que eu fosse economista. Depois eu conto essa história. Nós temos a Leda Paulani, que é personalidade econômica do COFECON de 2020. Nós temos a Carolina de Assis Barros, que é do Banco Central do Brasil. A Ieda Cruzes, que foi ministra do Planejamento. Maria Silvia Bastos, que foi presidente do BNDE. E nós temos as economistas que vão falar para a gente hoje, certo? As mulheres que inspiram. Mas antes disso, eu quero falar uma coisa. Eu tenho 2 cursos de economia, um em Minas. Por que eu fui fazer economia? Eu era criança e eu era inconformada por que da escolha da economia. E eu morava numa cidadezinha pequena e Natal, Semana Santa, era tudo muito forte, muito arraigado na gente. E quando chegava no Natal, Papai Noel, para os ricos ele dava presentões e para os pobres ele dava coisinha pequena. E para os mais pobres eles não ganhavam nada. Eu era inconformada com isso. Falava, gente, mas não pode ser, se ele vem do céu, teria que ser o contrário, para o pobre ele dá uma coisa boa e para o rico qualquer coisinha, que o rico já tem tanto. E lá na minha cidade tinha um frei franciscano, que ele frequentava muito lá, e eu tenho um irmão que chama Luciano por causa do frei Luciano. E um dia, eu era criança, ele falou, o que você vai ser quando crescer? O que você vai estudar? Minha mãe era estudada, 2 faculdades, tudo, então ela tinha a cabeça que todos os filhos iam estudar e todos os filhos iam se formar, que graças a Deus aconteceu. Eu falei, eu não sei, mas eu quero entender por que existem pessoas ricas e pessoas pobres. Por que existem? Eu nem sabia que existiam países ricos e pobres no meu mundinho da cidade, mas as pessoas... Ele falou para mim, então, você vai ter que estudar economia. Ele falou assim, é esse curso que vai te dar as respostas. E eu guardei. Então, todo mundo perguntava, o que você vai ser? Vou estudar economia, vou estudar economia. Quando eu estava com 17 anos, que eu fui fazer vestibular, meu pai quase me matou. Imagina, economia é coisa de homem, vai mexer com dinheiro. Eu falei, não, papai, eu não quero dinheiro, eu quero entender por que existem pessoas ricas e pobres. É isso que eu quero entender, por que o Papai Noel... Eu consegui passar para os meus filhos que era assim, falava, mamãe, o que o Papai Noel traz? Eu falava, os pais mandam dinheiro para ele, ele compra com dinheiro que os pais mandam. Então, eles conseguiram entender que era de acordo com as posses, eles não tiveram os questionamentos nisso. Mas, enfim, fui estudar economia por causa disso, e na época eu trabalhava na Caixa Econômica, e faltava muito, não existia computador na época. E era todo lançamento à mão, uma coisinha, uma inversão, a gente ficava até 11 meia-noite procurando diferença. Então, eu faltei muito. As aulas, aquele negócio, tem aluno que assina para você, tal. Bom, casei, vim embora para Campinas, tive meus filhos, eu tenho 3 filhos homens,
Quando o meu caçula estava com 8 anos, eu falei, gente, eles não precisam mais de mim. Falei, se eu ficar em cima deles, mãe em cima de filho homem, é complicado. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí cheguei para meu marido e falei, eu quero estudar. Eu trabalhava na Pegova, eu tinha a minha renda, eu sempre trabalhei muito. E aí o meu marido falou, tá bom, o que você vai fazer? Eu falei, economia. Ele falou, de novo? Agora eu quero fazer, eu quero aprender, porque eu quero ser professor. Ele falou, tá bom, pode fazer vestibular. E comecei tudo do zero e fui fazer vestibular. Então, tenho 2 cursos de economia, amo a minha profissão, sabe? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, de todas essas mulheres inspiradoras que eu falei, a mulher mais inspiradora para mim, a minha musa, foi a minha mãe. Peraí. Ela tinha, naquela época, 2 faculdades. E ela tinha uma visão de mundo. Ela me ensinou a aprender a ler, a gostar de ler e de estudar. Eu tinha 7 anos, 8 anos, não sei. Acho que um pouco. E ela deu para as minhas irmãs um livro que chamava assim, ó, Antes que Aprenda na Rua. E eu morria de vontade de ler aquele livro. Ela falava, calma, sua hora vai chegar. Então, eu já comecei no primeiro e no segundo ano primário a querer ler rápido tal para ler. O tal do livro que as minhas irmãs sentavam embaixo de uma árvore para ler esse livro. E ali eu peguei o gosto pela leitura. E por ela eu peguei o gosto para estudar. E quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada. E essa é a vida. Hoje deve ter muitas mulheres assistindo a gente, que são mulheres inspiradoras. Eu jurei que eu não ia chorar, mas assim. São mulheres inspiradoras e eu quero, com vocês, uma dessas mulheres inspiradoras é a Fernanda de la Rosa, que é minha amiga, fez palestra, para mim a primeira palestra do Encontro das Mulheres, a Fernanda fez, a Natália, que está aqui com a gente, fez, e a Fernanda vai falar da trajetória dela. Eu quero falar para vocês que depois cada uma delas vai fazer uma palestra com temas, os temas são espetaculares. Mas hoje elas vão falar da trajetória, dos desafios, das lutas para chegar onde chegar. Tá bom, Fernanda? É com você. Bom, depois de uma fala dessa, a Nancy tem um poder incrível de, quando ela fala, a gente viaja na história, né? A gente vai imaginando toda essa trajetória dela tão rica. Acho que um dia ela precisa apresentar toda essa trajetória de novo, viu, Nancy? Completa, que eu já tive a oportunidade de ver no fórum do ano passado, e que é fantástico, é um exemplo para a gente. E essa humildade toda que você tem, essa paixão pela economia, é inspiradora para mim, pode ter certeza. Você me falou isso, você escreveu bonito para mim, mas só apaixonada. Bom, gente, o que eu posso dizer assim, né? Contar para vocês um pouco dessa minha trajetória. Imagina só, né? A gente estava numa época em que realmente nem tinha ainda o computador, né? É outra história, a gente ia numa biblioteca, a gente tinha que pesquisar, e eu sempre fui muito curiosa demais. Eu queria sempre aprender, queria saber por quê, porque até hoje eu sou assim. Tem uma amiga que fala que quando eu nasci, eu virei para o médico e falei, mas por quê? Porque tudo eu sou muito curiosa para entender, e isso me ajudou muito, né? Então, para mim, pesquisar, estudar,
ir a fundo, e é muito prazeroso, foi muito prazeroso. Isso veio ao encontro da questão de um dos requisitos da economia, que é a investigação, é o estudo, é a análise, é aquele inconformismo que bate, assim, de você falar, nossa, mas por quê? Mas de onde está vindo isso? E aí você volta a pesquisar de novo, até você se convencer do que está falando, né, do que está escrevendo. E lembrando, lá no começo também, a Nancy falou, também me lembrei do meu pai, que na época, meu pai, ele vinha de um período difícil, da Segunda Guerra, ele veio ao Brasil moço, não teve oportunidades de estudo, e por causa disso, ele sempre quis muito que a gente estudasse, né? Eu e minha irmã, 2 filhas mulheres, né? Ele sabia que o mundo não ia ser fácil dali para frente. Então, uma coisa que ele priorizava nas questões da nossa educação era que a gente fosse formada, tivesse uma profissão, que fôssemos independentes. Isso foi de grande valia na minha vida, porque eu passei por diversas fases difíceis na minha vida pessoal. E de lá para cá, de um certo ponto para cá, eu tive a experiência de levar minha vida pelas minhas próprias pernas, né? Criar meu filho. E eu lembro do meu pai, que me incentivou tanto, e ele gostava muito da ideia de eu fazer economia. Ele falava, filha, a economia é tudo. Eu fico pensando de onde ele tirou essas conclusões, porque ele não pôde estudar, né? Ele era um desenhista projetista. Porque à medida que a gente vai estudando a economia, a gente vai entendendo que ela está realmente ligada a tudo. Ela é apaixonante. E acho que uma das características que me levou para a economia é que eu sempre gostei muito e gosto muito de entender a relação entre os acontecimentos econômicos e as consequências para a sociedade. Como a sociedade reage? Né? Essas pessoas reagiram de tal forma, mas por quê? De onde veio isso? Como isso impactou? É muito interessante, né? Então, isso me levou a optar pela economia. Havia uma outra opção para uma outra profissão, que não veio ao caso agora, porque eu também, muito criativa na época, até mais do que eu sou agora, que é jovem e tal, meu pai me repreendeu, assim, ele falou, filha, o futuro é a economia não vai deixar de existir, porque ela existe por si só. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, poxa, que incrível, eu vou. Gente, eu não me lembro até hoje, estudei na São Judas, meu primeiro ano foi naquele prédio da Moca, né? Rua Javari, acho que é uma coisa assim, aquele prédio antigo. Eu não via a aula passar, era uma coisa assim tão apaixonante. Eu chegava em casa, eu estudava de novo, eu assim, me identifiquei com aquilo. E foi muito legal esse caminho todo, né, de aprendizado, de entender essas consequências e tudo mais. E de lá, então, me formei, né, passei no 2º ano para o novo prédio da São Judas, que tem hoje a Universidade São Judas Tadeu, e foi maravilhoso, né? Foi uma possibilidade que meu pai me deu, né? Porque eu nem trabalhava na época, me ajudou a me formar. E eu digo isso para vocês, né? Que é uma herança que é para sempre, né? Ela entra dentro da gente, na nossa mente, no nosso ser, de várias formas, e você vai ficando cada vez mais entregada por isso. E outra coisa que eu sempre gostei muito é de ler e escrever. Das coisas apaixonantes, né? Que, para mim, que depois também me viabilizaram bastante a questão de estudar, de ler livros, tudo mais. Bom, muito bem, formada, então... formada não, primeiro ano da faculdade, eu fui conseguir um emprego, né, na época, no Grupo Ultra, na Ultragás. E eu achei que eu ia chegar economista, né? Bom, primeiro ano, mas já vou pegar uma função importante e tudo mais. Não é assim, não é importante, ligada ao que eu estava estudando, mas não é bem assim. Se é difícil para alguém começar agora, vocês imaginam lá atrás, né? Então, eu comecei numa área de tesouraria e com serviço operacional. Então, me intrigou mais ainda. Falei, não, agora que eu vou estudar bastante, eu quero ser economista mesmo, né? Quero ter a função. E fui, então, trabalhando, me empenhando,
passei a conhecer, foi muito ótimo, muito produtivo aquele emprego, fiquei 11 anos na Ultragaz, eu passei por todas as áreas financeiras, contas a pagar, contas a receber, eu vi como funciona a empresa, né? Um mundo, a parte de finanças de um grande grupo com 40 empresas, e tinha lá uma mesa de aplicações, que se vocês vissem hoje, vocês dariam risada, porque não tinha computador. Então, tinha uma dúzia de telefones em cima de uma mesa, e eu tinha uma assistente, e eu tinha que aplicar todos os recursos daquelas 40 empresas. E assim, eu não tinha tanta experiência. E como é que era? Era assim, pegava um telefone, pegava outro, entendia, BC para o mercado, tal. E depois eu tinha que fazer um relatório, né, para o presidente do Grupo Ultra, que ele queria todo dia na mesa dele, para ver se eu apliquei corretamente os recursos, se eu peguei o pico antes do mercado fechar. Aquilo era uma adrenalina pura. Mas, ao contrário do que eu falar, ai, que coisa, que adrenalina, eu gostei da adrenalina. Eu não vi a hora de sentar naquela mesa e falar, eu vou conseguir pegar a melhor taxa. Foi desafiador, eu gostava disso, né? Dessa coisa do desafio. E à tarde eu cuidava do operacional, porque vinham os documentos da aplicação, se era um CDB, eu aplicava em ouro. Então, foi assim, eu caí numa fogueira, né? De fazer tudo, e aí comecei a correlacionar algumas coisas que eu estava estudando com aquilo que eu estava praticando, né? Na Ultragaz. Em seguida, me passaram para uma área de planejamento estratégico, onde eu fui analista de planejamento estratégico, né? Essa área era uma área ligada diretamente ao presidente do Grupo Ultra. Então, nós fazíamos todas as projeções de fluxo de caixa, as premissas das 40 empresas. Era muito trabalho, mas também era desafiador. Por quê? Se houve um desvio, por que houve desvio? O que está acontecendo? E eu participava junto das decisões, né? A gente sabia as decisões da cúpula, do grupo, que aquilo era um instrumento fantástico de gestão. Então, cada vez mais ele tinha que ser exato. Aí chegou um computador. Chegou e ficou num canto, ninguém mexia nele, coberto com aquela capinha. E eu olhava para ele e falava, poxa, será que isso não pode me ajudar? E eu fui estudar sozinha. Eu peguei o manual, não falei para ninguém, e comecei a estudar, levei para casa, nas horas vagas eu ficava lá mexendo, porque nem cursos muito tinha naquela época, né? O grupo me deu alguns cursos, tal, e eu montei toda a programação do fluxo de caixa, a consolidação da área de petróleo, da área de transporte, da área de engenharia, consolidação total, visão positiva, visão negativa. Então, eu construí aquilo com muito prazer, né? Foi uma coisa muito legal. E consegui, nesses 11 anos, entender todo esse fluxo financeiro e participar de coisas assim, decisivas, né? Então, cada vez era mais interessante quando eu ia para a faculdade, vamos aprender mais um pouco, eu pude ter a felicidade de aplicar muitas das coisas que eu estava estudando. Foi quando, então, na época da reengenharia, eu já tinha 11 anos de empresa, houve uma mudança na gestão e eu me vi ali no hall das pessoas que tinham mais de 10 anos. Os que tinham mais de 10 anos foram desligados, né? Porque tinha que colocar os jovens, depois chegou-se à conclusão que a reengenharia era um erro, né? Mas tudo bem, eu falei, e agora? E aí, gente, eu tive a primeira prova de que tudo que você aprende é seu, vai com você, não fica lá na empresa. Então, eu saí com aquela bagagem, eu falei, nossa, que interessante, eu posso fazer isso e mais alguma coisa. Pois dali a 2 meses, nem isso, eu entrei para a Federação do Comércio do Estado de São Paulo. E a federação foi muito outra história, porque eu vinha de uma entidade privada, extremamente rígida, em normas e tudo mais, e a FEComércio não. A FEComércio ela era uma entidade mista, né? Mas, assim, política, muito política. E foi um aprendizado incrível. Por quê? Nem tudo é o que era.
né? Ou seja, o caminho de solução das coisas não tinha aquela racionalidade, tinha que ter uma certa análise mais abrangente. E ali a gente passou a analisar muito o quê? As pesquisas da FEComércio, que eram pesquisas com os consumidores, aquilo que eu gostava lá no início, né, de saber como que as medidas econômicas impactavam o dia a dia das empresas, das pessoas, das famílias. Eu fui trabalhar com isso. Então, foi mais uma vez, eu posso dizer, eu tenho muito a agradecer a essa experiência que a vida me deu, né, de eu ter trabalhado com as pesquisas que elas me faziam justamente trabalhar com o que eu gostava muito, o comportamento das pessoas, a economia comportamental, o que pode mudar, como pode mudar, os impactos sociais. Então, se por um lado na Ultragaz eu tive uma visão mais exata, né, mais de números e analítica, lá eu tive uma visão mais da economia comportamental. E foram 25 anos na FEComércio, é uma vida, né? É uma vida onde eu comecei como assessora econômica e também assessorando os conselhos, né? Os conselhos da casa, conselho varejista, atacadista, comércio eletrônico. E o que fazia o assessor? Assessorava os sindicatos e também as empresas ligadas aos sindicatos. Então, vamos supor, o governo lançou uma medida hoje. No que impacta? Todo dia eu tinha uma medida para estudar. Qual o impacto disso para as empresas, para o setor de madeira, o setor de couros, legislação específica, e sempre muito com o jurídico. Então, foi outra habilidade assim que eu consegui acompanhar e aprender, né? Aprender muita coisa. Bom, foi indo, então, e quando foi por volta de 2004, o meu gerente, ele teve um problema de saúde, ele se aposentou, mas eu era mais nova praticamente, né, dali. Foi quando ele me chamou e falou, eu gostaria que, eu tenho que apontar uma pessoa para me suceder, eu acho que você está pronta. Eu falei, pronta como? Você vai ser a gerente da assessoria econômica. Eu falei, nossa, e agora? Nós tínhamos cerca de 20 assessores econômicos, era muita gente. Depois foi saindo um, saindo outro, enxugou um pouco. Eram 12 economistas. E controlar tudo aquilo parecia uma coisa, né? E eu também atendia muito a mídia, porque cada pesquisa dava uma repercussão na mídia. Mas eu tive muita ajuda do meu gerente, o Irã Correia, as pessoas que estavam ali comigo para me ajudar a organizar e acompanhar tudo. Então, nesse momento é uma coisa interessante, porque a maioria dos economistas eram homens, praticamente todos. Depois entraram 2 mulheres. E eu também pensei, poxa, será que vou ter algum problema? Será que eu vai... Mas, assim, existem resistências, mas eu não diria em função de ser homem ou mulher. Pelo menos, hoje mesmo conversava com meu filho, eu não vivi essa coisa da discriminação da mulher. Eu sei que existe no mercado, mas eu tive muito... eu foquei muito no que eu fui fazer. Se me chamaram para fazer isso, é o que eu vou fazer. E é assim que eu fui, compartilhando, chamando as pessoas a participar, estabelecendo prazos adequados, atribuindo temas afins, né? Que a pessoa tem facilidade, acompanha, e aí sempre de uma forma democrática, conversando com as pessoas. Às vezes a gente tem que pegar mais pesado, mas foi muito bom, foi uma outra experiência que eu nunca tinha tido. Fiquei 1 ano como gerente, 1 ano e meio, e aí depois criaram-se cargos de diretoria da assessoria econômica, assessoria jurídica, e eu fui, então, colocada nesse posto de diretora da assessoria econômica, onde eu fiquei mais 3 anos. E de lá para frente muita coisa mudou, não vou me estender aqui, mas eu quero dizer assim, foram 2 visões complementares, né? Do operacional, de uma área financeira, e outra que mais analítica, né? Que foi da FEComércio. Bom, só para fechar, paralelamente, nos últimos 10 anos, eu lancei um livro, né, em 2004, um livro sobre participação nos lucros, participação nos lucros ou resultados, que foi também uma outra história. Me foi atribuído o tema para estudar e eu peguei ele e achei que dava um livro. Escrevi o livro. Vendeu muito esse livro, foram mais de 6.000 exemplares.
e começaram a me pedir palestras e tudo mais. Então, paralelamente, eu abri o meu escritório de consultoria, onde eu fiz muito desse trabalho de implantação, de participação em lucros, programas estratégicos, metas, outras coisas também, organização de processos nas empresas, redução de impostos, a gente fez muita coisa, foram 10 anos em paralelo. Isso foi, então, até recentemente, por causa da pandemia, naturalmente reduziu um pouco a operação da consultoria, né? E é um pouco disso que eu estou lembrando aqui para falar para vocês. Eu queria, então, deixar essa mensagem, né? Tudo que a gente faz com o coração, a gente faz com a vontade de fazer, com a curiosidade, aproveitar o dia que está passando e ver o que eu posso fazer, o que vai me dar prazer de fazer, né? Então, isso é muito importante. E também, a última mensagem que eu queria deixar é o que eu já falei. Eu senti e sinto até hoje que tudo que a gente aprende é nosso, vem com a gente, é uma bagagem que não depende do lugar onde você está, do que você faz parte. Quando você sai e vai para um outro lugar, você sente que você trouxe toda aquela bagagem, assim, está pronta para começar de novo, e é muito legal. Então, sempre é tempo da gente começar de novo, explorar novos temas, novas possibilidades. Desculpe se eu me alonguei, mas ainda é pouco, viu? São 30 anos de trabalho, é difícil reduzir em pouco tempo. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Fernanda. E olha, só completando aí, complementando, o conhecimento é o motor do desenvolvimento, o motor da riqueza do século XXI. E o conhecimento é portátil e acumulativo. Você não perde, não ocupa espaço. Nunca. Então, isso é muito interessante. Agora, seguindo, doutora Cristina Reis vai falar para a gente, contar um pouco da sua história, das suas vivências e tudo mais. Bom, pessoal, eu estou compartilhando a minha tela, vocês estão vendo? Sim. Sim? Bom, eu me sinto muito honrada, já falei, de estar aqui ao lado dessas conselheiras contando, né, a trajetória de vida. E quando eu fui preparar a minha apresentação, me bateu uma certa timidez, assim, puxa, eu vou apresentar a minha história, eu nem gosto de falar de mim, mas eu acho que quando a gente escuta outras mulheres falando, a gente, claro, em muitos momentos se identifica, mas também aprende novos olhares, novas visões, novas experiências que vão conformando, vão ampliando as nossas visões de mundo, né? E aumentando, né, a nossa certeza que só através da busca de mais conhecimento e também da escuta, do diálogo, da conversa com a outra e com o outro, é que a gente realmente cresce e aprende. E mesmo que aprenda, como disse a Nancy muito bem, que a gente não sabe nada. Porque quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente vê o tanto que existe para ser revelado, para ser descoberto. É por isso que, assim, eu vou tentar, nessa minha breve apresentação, vou me ater aqui, depois o cronômetro, para não me perder no tempo, conciliar um pouco uma breve apresentação da minha trajetória de vida até aqui, com alguns pontos que fazem parte, que tem a ver com essa trajetória, inclusive com o momento que a gente vive. Então, eu queria, como a ideia é trocar, também falar sobre a participação das mulheres nos cursos de economia, né, na universidade, e o que tem acontecido com as mulheres na pandemia, para fazer algumas reflexões conjuntas, tá? Bom, eu sou professora, eu agora em janeiro fiz 40 anos. E essa data não me deixou triste, como acontece para algumas mulheres. Na verdade, eu acho que eu já me sentia com 40 anos há uns 5, 6 anos, porque, pessoalmente, eu tive, nos últimos 10 anos, uma experiência de maternidade muito intensa. Eu tenho 2 filhos, um nasceu, o primeiro, que tem já 9 anos, nasceu em 2012, e a segunda nasceu
agora em 2019, a Carolina tem um pouco mais de 1 ano e meio, e entre os meus 2 filhos, eu tive 2 gravidezes que infelizmente não foram a cabo. Eu tive 2 abortos espontâneos. Então foram 4 gravidezes em 10 anos, e toda mulher sabe o quanto é difícil toda essa oscilação hormonal, e ainda por cima continuar trabalhando, continuar feliz, continuando exercendo os nossos vários papéis na sociedade, como mãe, como esposa, como filha, como amiga, como professora, como economista, né? Então, a minha trajetória acadêmica se iniciou no final dos anos 90, na USP. Eu ingressei e logo reparei que eu era uma das poucas mulheres entre os alunos daquele ano. Se não me engano, a estatística em 99 era de que somente 20% dos ingressantes no curso de economia eram mulheres, e é claro que essas poucas mulheres se uniam, né? A gente fez uma turminha, e eu digo que a minha entrada na universidade abriu diversas janelas, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal, que eu nunca vou esquecer e que marcaram a minha trajetória definitivamente. Ao ingressar na USP, eu queria e precisei logo trabalhar. Aliás, meu primeiro emprego foi aos 16 anos, num jornal para adolescentes que eu mesma criei. Então, eu comecei muito cedo, porque os meus pais atravessaram várias dificuldades financeiras, né, dos anos 90, que foi muito típico, com toda a decadência industrial que houve naquele período, e comecei a trabalhar na própria USP como assistente de pesquisa. E aquilo também foi muito importante para mim. Faço uma homenagem ao professor James Wright, que era do Departamento de Administração, e que aquela vivência dentro da universidade foi me inspirando, né, e fazendo conhecer melhor os caminhos da pesquisa, do ensino, da extensão. Mas isso não me fez querer a carreira acadêmica naquele momento. Eu queria ir trabalhar fora, como a gente dizia, né? Uma forma muito errada de separar o trabalho acadêmico do trabalho, o trabalho, né? Tudo é trabalho. Mas eu fui trabalhar numa grande multinacional estrangeira, a Procter & Gamble, e também tive uma experiência muito legal lá dentro. Conheci como uma empresa inova e é ágil em modificar e atualizar os processos e os produtos, né, o papel da inovação no mercado e o papel da constante renovação e treinamento dos recursos humanos. Eu gostei muito daquela minha experiência, mas eu logo vi que ali eu não ia conseguir o que era o meu sonho de vida, que é um sonho que eu acho que muitos têm, que é melhorar o mundo. E eu entendi que para melhorar o mundo, eu precisava aprender mais. E foi por isso que eu decidi fazer mestrado, e fui para a UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, fazer meu mestrado. Estive lá, me apaixonei. Foi lá que eu entrei em contato com a heterodoxia no pensamento econômico e me tornei uma economista heterodoxa, especialista em macroeconomia pelo lado da demanda efetiva, discípula de Keynes e Kalecki, digamos assim, e com uma passagem justamente na Universidade de Cambridge, né, da onde escreveu Keynes, que foi muito emocionante e me trouxe uma bagagem assim, de conhecimento muito forte. Quando eu terminei o doutorado pela UFRJ em 2012, veio o meu primeiro filho. Foi uma conquista muito grande para mim. Eu fui mãe solteira e eu consegui terminar o doutorado durante a gravidez e na licença maternidade que veio em seguida, né? E aí eu trabalhei na FGV Projetos como assistente de pesquisa, trabalhei de novo na USP, trabalhei no IED, no Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, sempre com uma pegada muito voltada ao desenvolvimento econômico e à organização industrial. Em 2013, eu passei no concurso para professora da UFABC, e lá estou até hoje, só que nos últimos 3 anos eu estive de licença para fazer meu pós-doutorado na Universidade Técnica de Berlim, exatamente na área de cadeias globais de valor, e aplicada para o setor de máquinas e equipamentos do Brasil. Tá?
E na UFABC, que é uma instituição da qual muito eu me orgulho, eu tive e participo de diversas atividades de ensino, tanto na graduação de Economia, quanto nas de Relações Internacionais, na pós-graduação de Economia Política Mundial, atividades de pesquisa com dezenas de orientadores, eu lidero o grupo de pesquisas em cadeias globais de valor, atividades de extensão e cultura, e atividades de gestão, com participação em conselhos, etc. e tal. A minha luta pessoal, se eu pudesse eleger uma bandeira política, sempre foi o desenvolvimento inclusivo, o desenvolvimento entendido da sua forma ampla, com sustentabilidade ambiental, com mudança estrutural e com inclusão das diversas seccionalidades, né, das desigualdades, então com inclusão de gênero, com inclusão étnico-racial, com inclusão geográfica e com inclusão dos trabalhadores mais pobres, né? Então, eu tive vivências diversas que me levaram, no ano passado, foram fazendo com que eu ganhasse algum espaço no meio acadêmico na discussão de desenvolvimento e que finalmente surgiu aí o convite para participar dessa chapa que o ano passado venceu e eu me tornei conselheira do Coreco. Mas, desde que eu atuo na UFABC, eu fui também constatando a importância dessa luta nossa, das mulheres, em firmar os nossos papéis, seja ela declarada feminista ou não, né? Todas as mulheres que se posicionam, que lutam, que se colocam e vão atrás de seus desejos, de seus sonhos, de suas ambições, claro, né, respeitando o marco civilizatório, elas estão contribuindo para essa luta feminista, que é de buscar mais espaço, mais igualdade na sociedade. E essa igualdade ela é muito necessária. É aí que vem o meu ponto, né? As desigualdades são muito grandes. Tá? Então, só para ficar aqui no nosso domínio, eu sou professora, vou falar um pouquinho da desigualdade nos cursos de economia a partir desse relatório que saiu hoje do grupo Brazilian Women in Economics, da USP, né? Tem algumas amigas que participam nesse grupo, como as professoras Fabiana Rocha e Paula Pereira. Então, elas lançaram, acho que é o terceiro relatório consecutivo, com apoio da FEA e da FIP, sobre as mulheres nos diferentes estágios da carreira acadêmica e econômica no Brasil. E os resultados, né, que foram realizados a partir de uma amostra com 30 centros de pesquisa em economia, sendo 11 em São Paulo, são muito claros, né? As mulheres representam apenas, apesar de ser quase metade da população, 34% do total dos estudantes que concluem o curso. Dos estudantes que concluíram o doutorado, tá, em economia, no ano de 2019, que é o ano de referência, 36,8% são mulheres. Nos níveis de mestrado e de graduação, 32% e 34%, respectivamente. No corpo docente, nós, mulheres, representamos 26,6% dos docentes permanentes. Então, para concluir, nas instituições participantes, esse número vai diminuindo quando se olham as posições na carreira acadêmica. Então, as mulheres são 32% dos professores assistentes, mas apenas 15% dos professores titulares, né? Então, a gente vê uma óbvia desigualdade, assimetria dentro do curso de economia, tanto dos estudantes quanto dos professores, da representatividade feminina, e isso se dá independentemente do tipo de organização. E aqui, olhando por percentual de mulheres no corpo docente em cargos permanentes, no ano passado, a gente vê que tanto nas universidades privadas, quanto públicas estaduais, quanto públicas federais, nós estamos bem subrepresentados. Também saiu recentemente, se não me engano, na semana passada, esse relatório do DIEESE sobre a taxa de ocupação, e agora não falando só de economistas, né, mas falando das mulheres em geral, e se comprova que na pandemia as desigualdades vêm piorando, né? Em todos os estados, a taxa de desocupação das mulheres cresceu,
Então, a parcela expressiva das mulheres perdeu sua ocupação, ou nem conseguiram, nem puderam buscar nova inserção diante dos desafios de conciliar seus trabalhos domésticos, cuidar das crianças que não podiam ir para a escola e de ter que ficar em casa. Então, o contingente de mulheres fora da força de trabalho aumentou em 8,6 milhões, e a ocupação feminina diminuiu 5,7 milhões, sendo que mais de 504 mil mulheres passaram a ser desempregadas. É muita gente, isso segundo os dados do IBGE. Então, olhando principalmente no caso das mulheres negras, essa taxa de desemprego cresceu 3,2%, de não negras 2,9%, sendo que a taxa de desemprego entre as mulheres negras já está em quase 20%. Né? As trabalhadoras domésticas sentiram fortemente o efeito da pandemia, então, uma vez que 1,6 milhões de mulheres perderam seus trabalhos, tá? E há, como sempre, né? Mas aí agora, em vez de melhorar, piorando, uma distância salarial entre homens e mulheres em 2020. Então, por exemplo, nos cargos de gerência e direção, para elas a hora paga foi de R$ 32,35 e para eles R$ 45,83. Ou com a mesma escolaridade, também uma taxa, um nível de salário bem diferenciado. Então, é óbvio que a gente está diante de um mundo muito desigual. E combater essa desigualdade, eu trouxe esses números, porque eu acho que a gente não pode passar por esse momento sem falar de todas as consequências que isso está trazendo para a nossa sociedade. Combater a desigualdade é uma causa pessoal para mim muito forte, e eu acredito que para a maioria das pessoas aqui. Né? Então, a pandemia e a forma como ela tem sido gerida tem trazido efeitos desastrosos e que estão comprometendo efetivamente não só o nosso presente, mas o nosso futuro, se a gente não agarrar ele pelas nossas mãos. E aqui eu trago uma frase de um texto que eu fiz com as colegas Fernanda e Regimeire, que foi apresentado no Congresso, no Encontro Nacional de Economia Política, sobre um manifesto feminista, e a gente considera o feminismo essencial, uma das forças mais importantes, as forças políticas mais importantes deste tempo, porque expor os desafios, estratégias teóricas e práticas para sobreviver sinaliza as possibilidades para alterar as condições que geram as desigualdades para toda a sociedade. A potência nossa da luta das mulheres, da luta feminista, deveria ser, então, uma tendência incontornável no âmbito das transformações sociais políticas de desenvolvimento. Então, para terminar, eu queria dizer que a história das lutas feministas, inclusive das lutas das economistas feministas, né, que a Nancy, por exemplo, relembrou aqui no início dessa sessão, tem como objetivo central transformar a sociedade não somente para as mulheres, mas para todas as pessoas. E é por isso que eu estou aqui hoje, para trazer essa mensagem e para solidarizar com vocês tudo que a gente vem passando na atualidade. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada a você, Cristina. E tem uma pergunta da Viviane no chat. Você pode responder? Deixa eu ver. A pergunta da Viviane eu vou ler, tá? Gostaria de saber se vocês acreditam que a barreira da maior participação profissional e acadêmica das mulheres está relacionada à nossa herança patriarcal, ou até por uma falta de vontade política por parte do nosso sistema institucional que não deseja a concorrência das mulheres. Como podemos mudar este cenário? Que países podemos nos espelhar? Vivian, né? Vivian, olha, muito obrigada pela pergunta, são 4, são super complexas. Eu acredito que sim, tem relação com a herança patriarcal, né? Todas as relações institucionais, culturais numa sociedade têm raízes estruturais no sentido da própria trajetória histórica econômica, então a gente precisa observar como os laços de família e as lutas de classes foram se desdobrando ao longo dos anos, e a gente observa que as relações do Brasil foram muito fortemente influenciadas pelo patriarcado,
E isso, inclusive, gera uma falta de vontade política, né? Para a gente mudar isso, tem muitas formas. Uma delas é a luta que a gente está falando aqui. Outra delas é a educação. Né? Então, a educação emerge aí como um caminho essencial para a mudança, mas ele não pode ser um caminho único, porque a educação evolui juntamente com a luta. Então, aqueles países que hoje, por exemplo, têm um baixo nível de corrupção, conseguiram isso porque foram lutando contra a corrupção ao longo do período. Né? Então, da mesma forma, para a gente reduzir o machismo, a gente precisa investir em diversas frentes, como a educação, e insistir nessa luta de redução de preconceitos, e também, não só em relação às mulheres, mas aos outros grupos, em relação aos negros e negras, que são também os que mais sofrem com nessa nossa hierarquia política aqui no Brasil. Em que países podemos nos espelhar? Essa pergunta é muito difícil, sabe por quê? Porque o que eu tenho defendido recentemente é que nós, enquanto sociedade do sul global, precisamos epistemologicamente buscar as nossas próprias respostas para o desenvolvimento. O que significa desenvolvimento para nós? Que sociedade almejamos? Pode ser que essa resposta seja espelhar algum outro país, mas isso não pode anteceder a nossa própria reflexão. Né? E para entender o que é desenvolvimento, para entender o que é qualidade de vida e felicidade, existem muitos componentes específicos do seu tempo e espaço. Então, a gente precisa definir isso enquanto sociedade e formar um novo pacto social. Vou ficar por aqui. Muito obrigada. Olha, você falou aí das coisas. O ano passado, nós fizemos nesse encontro de mulheres, teve uma palestra sobre os negros e foi muito interessante. E eu acho que essas mulheres economistas estão mexendo com várias frentes e muito legal. Nós vamos ter palestras muito interessantes. Agora, quero a doutora Salete para falar sobre a trajetória, sobre a conselheira Salete, sobre a sua trajetória e tudo que você tem para passar para a gente. Você é muito entusiasta da economia, sempre nos encontros de coordenadores de curso, né? Que você participou, muito entusiasta. Que bom, por isso que você está aí no conselho. Bom, novamente, boa noite a todas e a todos. Bom, depois dessas histórias maravilhosas que vocês contaram, aí até fiquei meio sem graça de contar a minha, porque a minha foi bem diferente de vocês. Quando eu resolvi estudar, eu vim de uma família que ninguém fez faculdade, no máximo chegaram ao hoje que é o nível médio, mas a maioria sempre no nível primário. Então, eu resolvi que eu queria fazer uma faculdade, eu queria fazer um curso, eu queria ter um diploma universitário, porque eu achava lindo quando eu morava perto de uma faculdade e eu via as pessoas saindo da faculdade com livros, com cadernos, com mochilas, e eu achava aquilo maravilhoso. E aí eu falei para minha mãe e para meu pai, falei, olha, eu quero fazer uma faculdade. Aí eles disseram, bom, então você vai ter que trabalhar para pagar. E eu fui atrás de um emprego, fui trabalhar no comércio de pneus aqui na minha cidade, e para conseguir dinheiro para pagar a minha faculdade. E aí eu fui, só que eu fiquei na dúvida o que fazer, porque eu não conhecia nada. Aí eu achei bonito a palavra economia. Eu falei, nossa, que diferente. Então, fui e fiz o vestibular e passei. Passei assim, fiquei super feliz, muito contente, não sabia onde eu estava entrando, não sabia nada do curso, só gostei do nome, economia. Puxa, que legal, diferente, não conhecia ninguém que era economista. Quando eu cheguei na minha casa, depois que eu peguei o resultado na faculdade, falei para meu pai e minha mãe, falei, nossa, pai, mãe, eu passei. Eles olharam para mim e falaram, legal. E viraram as costas. Foi minha primeira decepção como economista. Bom, mas tudo bem. Fui fazer a faculdade. Nossa, que coisa diferente. Eu achava que era uma coisa e ali eu vi que era outra, porque
Quando eu entrei, eu falava, bom, me disseram que economista mexia só com dinheiro. E quando eu entrei, eu fui aprender que não é só dinheiro. O dinheiro é um dos itens que nós trabalhamos. É outro. É um dos itens, que o negócio era produção, produzir. Eu falei, nossa, que legal. Então, quando eu me formar, eu vou trabalhar numa empresa para ajudar na produção, para gerar mais riqueza para esse país. Como todo mundo, né? Nós nos iludimos fácil na faculdade. Mas, nesse meio tempo, coisas aconteceram na vida tal, e eu conheci o meu hoje marido, né? E ele era de São Paulo, e eu sempre fui nascida e cresci em Bauru. E me apaixonei, nós nos apaixonamos tal, e no meio da faculdade nós nos casamos. E eu tive que largar a faculdade, porque eu tive que vir embora para São Paulo. E eu não conhecia nada em São Paulo. Tinha parentes aqui em São Paulo, mas eu não conhecia nada. E vocês sabem que menina do interior, quando chega na cidade grande, fica meio bocó, né? Fica meio perdidona. E eu fiquei algum tempo sem estudar e sem trabalhar, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu passei num concurso, eu fiz um concurso que antigamente se chamava IAPAS, que era um instituto que trabalhava junto com o INPS, que hoje se juntou e hoje é o famoso INSS. Mas era um instituto dentro do INSS, que era na parte orçamentária, que tinha um pouco de economia. E eu fiz esse concurso, entrei, assumi, eu estava grávida da minha primeira filha, fiquei só 3 meses, depois eu me afastei para ter a minha primeira filha, que hoje está com 36 anos. E aí eu comecei a conhecer um outro lado da economia. E todo mundo sabe que começo de casamento, só um trabalhando, meu marido era operário, ele ganhava não o suficiente para pagar uma faculdade para mim, mas enfim, aí eu consegui, quando eu entrei no IAPAS, eu consegui uma renda para voltar a estudar. Eu esperei a minha filha nascer, esperei ela ter um pouquinho mais de idade e eu voltei para a faculdade, eu terminei a minha faculdade. Tive que fazer o vestibular de novo, porque tudo, né, se perdeu ao longo do tempo. Fiz de novo o vestibular, entrei novamente, e aí sim eu fiz o curso de 5 anos de economia. A minha paixão, que foi lá atrás, desconhecida paixão que eu tive na minha vida. Bom, me formei, e agora? E agora, o que fazer? Bom, eu estava nesse instituto, que era um órgão público, mas não estava me satisfazendo, porque mesmo eu vendo alguma coisa de economia, não era o que eu queria. Não era o que eu queria, mas eu não sabia o que eu queria. Aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa multinacional, que se chama, né, Asea Bromboveri. Essa multinacional eu consegui entrar, mas eu estava pleiteando alguma coisa na área de economia, no setor que tinha vários economistas, mas não havia vagas, então eles me colocaram no setor de RH, nada a ver comigo. Mas o que eu falei? Vou entrar, porque já que você está dentro, depois lá dentro é mais fácil de você conseguir. Mas eu vi que lá dentro só homens trabalhavam nesse setor. Eles não admitiam mulheres, não contratavam mulheres. E eu fiquei muito frustrada, muito frustrada. E eu vi que não ia conseguir sair daquilo ali. Nesse meio tempo, eu tive a minha segunda filha, né, que também minha paixão, as duas são as minhas duas paixões, todo mundo que é mãe sabe disso. E eu também saí, aí eu pedi demissão do meu emprego, que eu estava totalmente insatisfeita, não era o que eu queria, pedi demissão e fui cuidar um pouco da minha filha. E pensando o que eu iria fazer. Nesse meio tempo, meu marido, ele se aposentou e nós resolvemos voltar para o interior. E voltamos. E por sorte, né, hoje é sorte, mas naquele primeiro momento eu não sabia se seria bom ou não, na faculdade que eu estudei economia pela primeira vez, estavam contratando provisoriamente um professor para ficar 6 meses. Apenas 6 meses para substituir um outro professor que havia se licenciado. E eu fui fazer a entrevista. Eu falei, vou lá só para xeretar, ver como é que está a situação de mercado. Aí eu fui, fiz a primeira entrevista, passei, fiz a segunda, processo seletivo, enfim, eu sempre passei por todos os processos seletivos, mas não esperava ser contratada, porque eu vi que no departamento só tinham homens. Eu falava, não vou passar, né? Mas tudo bem, vou fazer, seja o que Deus quiser.
E quando eu estava assim, sem pensar, pensando o que eu iria fazer na minha área, veio um aviso da faculdade que eu iria começar no mês seguinte, que eu iria ser contratada para essa vaga provisória. Aí eu fui e descobri aquilo que é a minha paixão, que é a docência. Aí a Cristina deve saber bem o que eu estou falando, né, Cristina? Eu me encontrei. Eu amo dar aula, é a minha paixão. Às vezes a gente chega cansada, esgotada, agora não fisicamente, mas você entrava na sala de aula e olhava os alunos, você se revigora. Parece que vem uma energia que a gente não sabe de onde vem. Então eu descobri a minha paixão. E só que ao mesmo tempo eu fiquei triste porque eram só por 6 meses. Então eu dei o meu sangue, eu fiz o melhor que eu pude. Quando acabou o contrato, né, provisório, eles me chamaram e falaram: você está contratada em definitivo, você vai assumir essa disciplina. E o professor que está voltando vai assumir outra. Nossa, eu não sabia se eu chorava, se eu pulava, se eu dava risada, o que eu fazia. Cheguei na minha casa, falei para todo mundo, meu marido ficou super emocionado, até fico emocionada. Porque meu marido sempre me deu muito apoio. Diferentemente da minha família, o meu apoio sempre foi o meu esposo e minhas filhas. Aí eles ficaram super contentes, tal. Vai, mãe, vai que você consegue. E eu fiquei apavorada. Falei, meu Deus, agora é minha disciplina. Agora eu tenho que dar mais sangue ainda. E fui, gente. E eu estou até hoje nessa faculdade. Já estou me aposentando dela também. Não pretendo parar de estudar. Foi uma luta, porque durante muitos anos eu fui a única mulher no departamento. Aí, Fernanda disse que sabe que tem discriminação. E eu passei na pele, Fernanda. Muita discriminação. Muita. Porque eu podia dar o mesmo nível, até às vezes melhor do que a aula que alguns professores davam, mas eu era mulher. E eu era mulher loirinha. Aí vinha aquelas brincadeiras. Ah, loira, né? Burra. Nossa, gente, eu escutei muita barbaridade nos corredores da faculdade de colegas meus, sabe? Muita. Mas eu não me desanimava, não. Não desanimava porque era a minha paixão. E eu tinha que matar não só um leão, mas às vezes 10 leões por dia para mostrar a minha competência. E eu consegui, porque em 2011, essa faculdade ela se tornou centro universitário e eu fui convidada a ser coordenadora do curso de Ciências Econômicas, a única mulher do departamento. Pelo meu serviço prestado, pela minha gana em conseguir fazer o curso crescer, porque todos nós sabemos que ao longo dos anos os cursos foram sendo extintos, foram acabando, a nossa profissão foi quase que extinta, e nós tínhamos que lutar muito para conseguir alunos. Quando eu entrei como coordenadora, eu tinha, já era um curso de 4 anos, eu tinha 15 alunos nos 4 anos do curso, 15 alunos ao todo. Hoje eu consigo colocar 30 a 35 alunos por ano no primeiro ano. Eu tenho mais de 500 alunos hoje. Então, é uma vitória minha. É uma vitória minha. Eu não me gabo, sabe? Eu não me gabo, mas quando fala da coordenação e do que eu consegui fazer trazendo alunos, porque eu ia nas faculdades, eu ia nas escolas, e eu falo com tanta paixão da profissão, com tanta paixão desse curso, que eu acho que as pessoas se apaixonam por mim. Não por mim, mas pelas minhas palavras, pelo curso, porque é uma paixão infinita. E eu falo isso, eu acho que meu olho brilha, eu acho que eu falo com tanto amor que as pessoas querem conhecer o curso. E, Cristina, fique feliz. Hoje eu tenho mais mulheres do que homens no curso entrando. Olha que legal. Então, está havendo uma mudança. Está havendo uma mudança, mas é interior, né, gente? É uma outra conjuntura, uma outra visão. Talvez nas capitais ainda tenha um pouco desse problema. Mas, com relação também, quando eu assumi a coordenação, eu escutei, essa foi a melhor. Depois eu dei risada. Na hora, eu engoli, eu fiquei quieta, em casa eu chorei, mas depois eu dei risada. Que alguns colegas meus, quando a direção, a mantenedora, me apresentou como coordenadora, eu escutei 2 amigos meus, 2 colegas meus de curso, dizendo assim, agora é que o curso vai falir de vez. Então, eu peguei essa frase, eu falei, não, eu não vou deixar esse curso falir na minha mão. Eu vou mostrar para eles que nós, mulheres, somos guerreiras. Nós vamos à luta, a gente não tem medo. E eu mostrei.
E eu mostrei para eles, tá? Hoje, o meu curso é o segundo curso que tem mais alunos na graduação. Então, para mim, é uma vitória pessoal, é uma vitória contra a discriminação, é uma vitória contra, sei lá, patriarcado, que a Vivian falou aí, é uma vitória de nós, mulheres. E o que eu quero dizer para vocês... Aí, nesse meio tempo, eu me tornei perita judicial também, porque foi uma outra paixão, uma perita judicial e extrajudicial, e eu trago um monte de alunos para trabalhar comigo. Eu estou trazendo cada vez mais, ampliando aí o mercado de trabalho. E a minha frase final, para não me estender muito, para não passar muito do tempo, é que nós, a mulher, ela é guerreira por natureza, mas ela é vitoriosa pela competência. Então, todas nós, somos extremamente competentes. E nós estamos demonstrando isso. Vocês estão demonstrando isso. E é uma honra muito grande fazer parte desse grupo. Muito obrigada, Nancy. Desculpa, tá? Mas se eu falar mais, eu vou chorar. Então, muito obrigada, viu? Muito eu choro junto. Eu amo essa profissão. Muito obrigada a você, Salete. Olha, eu quero falar o seguinte, de paixão, de economia e de tudo. Eu acho que todas nós somos entusiastas. E eu acho que eu queria, primeiro, agradecer ao professor Valdir, que está aí, porque ele que teve essa ideia, ele que me pôs para coordenar. Todo evento eu falo que ele tem alma feminina, vou falar hoje de novo, pelos próximos 10 anos. Só quem tem alma feminina tem essa visão. Agradecer ao professor Valdir, agradecer à coordenadora do curso, que eu dei aula há muito tempo, que está aí também, e todas, agradecer a todos. Eu quero falar o seguinte, a gente dorme, e naquele momento que você acorda, que você está em alfa, muitas ideias surgem. E eu acordei hoje de manhã e eu falei, gente, 4 mulheres falando, ainda tem a apresentação do Dia da Mulher. Eu falei, eu não vou falar a minha trajetória. Então, eu tinha comentado já, falei, deixa a minha para uma outra vez, um outro evento, que a minha trajetória é longa, tem muitos percalços do caminho. Então, hoje eu vou ficar por aqui, mas eu quero falar o seguinte, para as mulheres economistas e para as mulheres que estão assistindo, para todo mundo, que é um lema de vida meu. Então, apaixone-se pelos seus pontos fortes. Mesmo que os pontos fracos venham à tona o tempo inteiro, apaixone-se pelos seus pontos fortes. Apaixone-se pelo seu talento. A hora que você apaixona pelo seu talento, você vai ser brilhante. Apaixone-se pelo seu sonho. Corra atrás do seu sonho. O sonho é individual. Não adianta querer que os outros realizem. Apaixone-se pelo seu projeto de vida. A hora que você apaixonar, você vai fazer dar certo. E esse projeto de vida tem que ser pessoal. Não pode ser A2, A3, A4. É pessoal. Apaixone-se pela ideia de ser verdadeiramente feliz. As prateleiras do recurso estão dentro da mente da gente. Ouça e siga seu coração. O que o seu coração mandar, faça, porque ele está sempre certo. A razão, às vezes, atrapalha a gente. E apaixonar por você, e apaixonar rápido. Se você não apaixonar por você e eu por mim, como é que a gente quer que os outros apaixonem pela gente? Então, vamos nos apaixonar. Eu queria a citação, eu vou começar ao contrário, da Cristina. Qual a sua citação, Cristina? Nancy, deixar. Oi. Só informando, a gente tem aí mais, acho que uns 5 minutos. Acho que nem isso, acho que uns 3. Vamos ver. São as citações e a gente termina. Cristina, começa a sua? Eu não sabia dessa, não, mas me veio à cabeça uma paródia, vou trocar um pouquinho. Porque se chamavam mulheres, também se chamam sonhos, e sonhos não envelhecem. Ai, que bom. Salete, você?
com a sua citação. Eu vou repetir aquilo que eu falei no final da minha frase, que a mulher é guerreira por natureza e vitoriosa pela competência. Ai, que bom, ótimo. Fernanda, qual a sua? Eu também acabei falando um pouco na minha apresentação, mas cuide desse seu precioso tesouro, que é a sua capacidade de aprender e de aplicar o seu conhecimento. Ai, que bom. A minha é o seguinte: trabalhe por um propósito, não por aplausos. Viva para inspirar, não para impressionar. A gente não precisa impressionar ninguém. Agradeço, já vou chorar de novo, gente. Agradeço todo mundo, agradeço a participação. Muito obrigada, mulheres conselheiras, economistas, que a gente vai fazer um bom trabalho. Hoje era para estar com a gente a Graça Barcos. Ela não pôde, já tinha um outro compromisso, mas não vai faltar oportunidade, que ela cuidou do Corecon Mulheres, também Corecon, antes de eu entrar. E nós temos uma grande luta, um grande trabalho pela frente. Agradeço de coração a todos vocês. Eu quis homenagear as mulheres conselheiras, para eu não vou chamar ninguém de fora. A semana que vem teremos uma outra palestra, às 6h30, que a partir de amanhã começa a divulgar, e depois eu vou passando ao longo do tempo. Tá bom? Muito obrigada a todos os que eu estou vendo, Gil, Pablo, os homens que têm alma feminina nos assistem. Parabéns a todas, hein? Parabéns. Parabéns para todo mundo. Obrigada, parabéns a todas. Feliz Dia da Mulher. Parabéns a todas as mulheres.